Ele viu o irmão e todos os seus companheiros morrerem. Diante do Rei Dragão, com a sua última força, desferiu um golpe final. A lâmina cortou e o brilho tomou tudo. Quando abriu os olhos, estava de volta ao tempo da escola. Mas dessa vez, o irmão não existia. E só ele podia carregar este destino. Ele só entendeu melhor porque o alto-falante deu boas-vindas à Academia Artium. E vendo todo esse desenrolar, o Prota acha tudo isso insano. Essa é a cerimônia de entrada. E se pergunta que todas aquelas batalhas eram mentira. Um sonho. Ele sabe que aquilo era real. Todos os sentimentos, os gritos de ajuda, a sensação que ele sentiu ao cortar aquele cara. Suando frio, ele pensa que os dragões não usam magia e ninguém volta no tempo, só se fosse um deus. Então, quem ou o que ele tinha cortado? Não importa. Seja rei dragão, mutante, lagarto de circo, ele só queria dar um fim naquilo de novo. E dessa vez, ninguém ia morrer. Dessa vez ninguém vai partir. Ele fala isso enquanto caminha até sua mesa. E nessa alguém grita: "Ei, você é maluco?" E essa ruivinha é a Yennefer Harpulha. E ele se lembra muito bem dela e do seu sacrifício que ela fez na vida passada. Ele então esquece que voltou no tempo e chama o nome dela. E ela fica encucada. Como assim ele conhece ela? Ele, percebendo que fez besteira, arruma logo uma desculpinha que ela foi a melhor no exame. Claro que ele conhece ela. Ela acha estranho, mas concorda que faz sentido. E entendendo só agora o que ela tinha perguntado: como assim você pode questionar minha sanidade? Ela explica que viu ele falando sozinho e xingando, por isso pensou que ele não batia bem. Fala que aqui na escola as pessoas costumam ter classe. E é a primeira vez que ela vê um louco. Ouvindo isso, ele dá um sorriso pra tentar se acalmar e pensa que ela sempre foi meio rude. Jenny pergunta por que ele tá rindo. Será que ele é algum tipo de pervertido que gosta de ser xingado? O Protinha diz que não é nada disso não, e ele se desculpa. Ela fala que tanto faz. Desde que ele fique quieto, o Protinha vai deixar essa passar só porque a Jenny agora é uma pirralha. Mesmo assim, ela tem muito que melhorar esse comportamento. E é avisado que a cerimônia logo vai começar. Então todos têm que sentar. E começa esse discurso motivacional e tudo mais. Ela se espreguiça e reclama que todo esse discurso do Marçal tá demorando. Ele só ignora o olhar dela. Ele se pergunta se ele deveria falar com ela. Bem, mesmo que ele ignore, ela ainda vai continuar irritando. Ela completa que, mesmo sendo chato, ela ainda vai se manter, porque paciência é uma habilidade simples de um mago. O Rude só concorda que ela tá certa. Enquanto mais ela fala, ele só vai concordando. Incrível, claro. Ela animada fala: "Isso é o básico na renomada família de Harpulha." E pergunta qual é o nome dele. O nome dele é Rude Denatus. Ele vem de Dizol, fica nos arredores do país, então talvez ela não conheça. E realmente ela nunca ouviu falar. Mas já que ele foi admitido na academia, mesmo vindo dessa família de fim de mundo, então ele não deve saber Ela tapa a boca, vendo o jeito que ela tá falando de novo. Ela até relembra quando era pequena, a sua mãe dizia sempre para não se envolver com a gentalha, que não chegam nem nos pés da família Harpulha. E se não fosse essas sábias palavras, ela ia se envolver em muitas brigas. Bem, ela olha pra cara dele e ele não parece muito preocupado. E falando: certo, o que ela quis dizer é que se ele tiver algo que não saiba, ela vai mostrar. Por exemplo, ali, aquelas pessoas no segundo andar. Eles são os líderes das guildas famosas e procuram gente talentosa sempre. E enquanto ela cita os líderes, o Rude já conhece cada um deles e todos os seus feitos. E também como cada um morreu. Ela explica que só dá pra se registrar numa guilda lá pro terceiro ano, mesmo sabendo que a guilda dela vai ser a Flame, a top 1. Mas ela não é porque é a maior, não. É porque ela gosta muito da Liana.
Ela é uma líder perfeita, a Imperatriz das Chamas Brancas, Lyanna Chernecka, a top rank da magia de fogo. Ela relembra que após a morte dessa Lyanna, quem se tornou a próxima líder da guilda, no final foi a Jenny, e também acabou queimando a sua vida para vingar a morte da sua sênior. Ele fala para ela que, se for ela, definitivamente vai ser capaz de entrar na Flame. Ela agradece, mesmo ele falando o óbvio, e então ela é chamada para fazer os juramentos. O Prota vê que tá indo tudo de acordo. O irmão vai apresentar o juramento para Jenny. O Aesir era o presidente do conselho, um gênio imparável, um verdadeiro guerreiro, ele que amava o esquentadinho do seu irmão mais novo. E a voz que ele ouve não é a do seu irmão, e sim de um Jeremy. Isso não era para estar acontecendo. O irmão era para ser o presidente, e o Jeremy era o seu melhor amigo. O Prota então levanta sem mais nem menos, deixando a pergunta de onde ele vai sem resposta. Ele então fala pro Jeremy esperar um pouco. Ele pergunta sobre o seu irmão, se o Aesir não concorreu para presidente, e apertando forte o braço do colega, ele questiona se tem alguma chance dele fazer parte do conselho. O Jeremy, sorrindo, diz pro novato esperar um pouco, ele não entendeu o que ele quis dizer. Essa tá sendo a primeira vez que ele ouve o nome Aesir Denatos. Prota não entende. Como assim ele não conhece o Aesir? Então o irmão dele tá... E nesse momento, uma suposição sinistra passa pela cabeça dele. O seu irmão não existe nesse mundo. O sino bate, dando fim à cerimônia. Agora todos os novatos vão para suas respectivas salas. Rude acha ridículo assumir que o seu irmão não existe mais e pensa em outra opção. Quem sabe ele também voltou e só decidiu não vir para cá? A Ruivinha pergunta no que ele tá pensando tanto e fica esperando ele responder desse jeito todo bonitinho. Ele responde que ele só tá procurando por uma pessoa e está pensando em forma de fazer isso melhor. Ela então indica que ele pague a guilda de informação, já que eles estão vindo para a academia. Talvez dá para achar eles na biblioteca. E se não achar, eles ainda vão conseguir ver o livro de registro de estudante. E, de novo, ele levanta sem explicação e ela pergunta onde ele tá indo. Ele fala seco, biblioteca. Ela vai seguindo ele, avisando que eles têm pouco tempo antes da aula começar e eles vão se atrasar logo no primeiro dia. Ele fala que ninguém pediu para ela ir junto. Ela só... ela tá preocupada se ele vai causar algum problema. E fora isso, ela também quer saber por que ele tá puxando briga com o presidente do conselho. Ele rebate que ele só tava tirando uma dúvida. Ela fala que se ele tá tão sério, por que ele tá indo pro lado errado? Então, ela guia eles até a biblioteca. Ela apresenta para ele a Biblioteca Central. Na verdade, ela também queria muito visitar. O Prota pergunta como ela sabia onde ficava se ela também nunca tinha ido lá. Ela fala que é normal memorizar as salas da academia antes de começar. Ele responde que, claro, se ela diz. Ele nunca nem colocou os pés aqui, mas ele vai logo checar os registros. Enquanto o Prota vai procurando, ela tá lá vendo os livros raros. E o Prota vai procurando pelo nome do seu irmão e não acha nenhum Aesir. Ele pensa no dragão do Void, aquele que controla as dimensões. Quando eles estavam subjugando os dragões, ele sumiu junto com o corpo do Aesir, deixando apenas o bracinho. Quem sabe aquela skill levou o irmão para outra dimensão. Então ele pode estar vivo na outra dimensão. O problema também é o Void. Ele chama ela para voltarem, e tá lá tentando pegar tudo que consegue de uma vez. E vendo ela discutindo com a mulher, o Prota só sai. Ela pega o que ela consegue carregar e manda o Prota esperar. Ela já tá indo. E depois de quase chegarem atrasados, ela, cansada, pergunta quem é essa pessoa afinal de contas. Ele fala que é o irmão mais velho dele. Então o professor dá boas-vindas a todos. Ele é o professor Daniel e vai ensinar o básico de combate. E enquanto ele fala que por 4 anos eles vão ter As alunas estão tudo conversando feliz, porque o professor é um alto rank. Então o professor completa: vocês vão ter uma educação infernal.
No terceiro ano, vão ser estagiários numa guilda. Depois no quarto, vão começar os testes. E não vai ser muita coisa não. Eles só vão ter vontade de morrer. Muito. E sorrindo, fala pra não se preocupar. É só dar duro e ter um pouquinho de talento. Não é impossível. O Prota pensa que, em outras palavras, só importa o talento. E isso ele sabe muito bem. E essa sendo a aula mais rápida que eu já vi. O professor já dispensa todo mundo para os dormitórios. Ela fala pra ele que os dormitórios não é pra esse lado. Ele seco. Fala que não vai para os dormitórios. E indo em direção à sala de treino, pensa que, na teoria, a resistência é fundamental. Por isso tem uma a cada esquina. Ele vai tirando a jaqueta para ver quantas barras ele consegue fazer e começa. 1, 2, 10, 20, 30 barras. E ainda acha que é pouco. Ele só não se cobra muito porque tem 17 anos. Cara, eu faço 10 peidando e olhe lá ainda. Mas voltando para a história. A partir de amanhã, ele começa a classe de combate. E tem apenas uma semana até começarem as aulas de sparring. Ele tem que melhorar, se não vai acabar que nem antes. Ele precisa de força e resistência. E já está acostumado na dificuldade. Mas então, algo chama a atenção do Rudizinho. Um cara chega no campo. E o Protinha não esperava o Balak. Esse foi, assim como a Jane, um dos seus companheiros. Ele tinha o título de Rei dos Punhos. Ele nunca tinha visto ele nessa sala. Talvez ele tenha parado de ir nessa sala um pouco antes do Prota começar. Então acho que é melhor só ignorar ele por enquanto. Mas isso não funciona muito bem. O Protinha faz o bíceps, ele faz também. Vai na prancha, ele vai atrás. Faz fio terra não, calma. Faz o levantamento terra e ele vai atrás. O Rudy joga o peso e manda que se dane. Você não tá querendo arrumar briga não? Pode vir. A de pau ainda pergunta. Mas pra que toda essa braveza? Eu só tô me exercitando. Prota pergunta. Precisa fazer isso me encarando? E ainda levantando mais peso que eu? Ele se desculpa e explica que os movimentos do treino estavam tão perfeitos que ele precisava copiar. Prota fica sem entender nada enquanto ele fala que a posição dos pesos e a concentração dos músculos nem mesmo meu pai faz tão perfeito. Talvez você seja o deus do treino. O Rudinzinho responde que não, ele só é um novato. Ele fala que esse é um novato, exatamente o que ele procurava. Ele chama o Pratinha e declara que a partir de agora o Rudy é o mestre de treino dele. E ele tem certeza que um dia o Prota terá um corpo ainda mais bonito que o dele. Então, será que ele pode aceitar? O Protinha gata arrepiado responde que nem pensar. Então, a cena corta pro campo lá fora. O professor manda escolherem sua arma principal. A Jenny pergunta que, mesmo querendo usar magia, ainda precisa de uma? Ele responde que sim, pois mesmo os magos devem saber se proteger. Então, Prota, vendo ela meio perdida, recomenda a arma clássica de um mago, a adaguinha, e explica que com ela dá para controlar o raio do ataque com a mana e é fácil de carregar. Mas ele só recomenda porque ele lembra dela sendo bem talentosa com a adaga, quando não tinha mana. Ela então escolhe ir com a adaga e pergunta se ele tem certeza da espada. Ela viu uns caras não conseguindo usar muito bem. Ele diz que não tem certeza. E enquanto balança, ele diz que é só testando. Assim vê que a espada é boa o suficiente. O Daniel, atento, percebeu que o corte não era de iniciante, e sim de um espadachim bem treinado. Mas ele volta à realidade ao ouvir o Prota perguntando se ele pode ter mais de uma arma. O professor responde que pode, porém é mais difícil. O Protinha fala, além da espada, ele pegou essa lança e essa espada longa. Ele só quer esses 3. O professor, sorrindo, se pergunta se é gênio? Não, isso é um pouquinho diferente. Ele pergunta o que o Rudy fazia antes dele entrar na academia. Ele trabalhava como mercenário para
para sobreviver, depois dele perder a família. O Daniel diz meus pêsames. Mas o Prota fala, tranquilo, tá de boa, já passou. E pensa, isso foi o suficiente para chamar atenção. Vagabundo, era tudo um plano. A Jenny elogia, ele é muito bom. E fala que é mesmo. E ela responde, e arrogante também. Mas tirando isso, as coisas que ele disse pro professor sobre os pais deles falecerem. Apreensivo, ele responde que sim, é verdade, os dois morreram. Ela pede desculpas por fazer ele lembrar desse momento. Ele fala, não precisa pedir desculpa, já faz bastante tempo. E pensa que não sabia que ela podia ter empatia às vezes. Ela, melancólica, diz, ok. Ela percebe ele olhando e reseta os padrões de fábrica. Tá olhando o que, ô garoto? E ela continua bem maluca das ideias. Mas enquanto os dois estão lá de boa, tá lá o Julião cabeludo sendo xingado por não escolher uma arma. Ele responde que meu corpo é uma arma, por isso não preciso. Ela tenta pelo menos colocar um soco em inglês e ele reforça, lutadores não usam armas. O que eu tô falando? Minha família não usa armas. A mulher então estoura com ele. Nossa, cuspindo toda. A Ruivinha ainda pergunta se o Prota conhece? Respondendo, não. Porém, logo depois está o Julião olhando pro Prota, com ele querendo só vazar o mais rápido, pedindo, não vem aqui. A Ruivinha questiona por que ele tá vindo aqui. Não é mesmo seu amigo? E ela, sendo segurada, grita, volta aqui, você não pode ir pro seu amigo e ignorar sua professora. O grandão diz que eles não são amigos, eles têm uma coisa mais profunda e intensa. O Prota diz, nós é amigo. Porém o Daniel, que é mais compreensível, pergunta se esse é o princípio dele ou é só tradição da família. Eles estão numa classe tendo aulas armadas. Se ele não pegar uma arma, Prota lembra que vão deixar o Júlio passar e ficar desarmado. Mas nisso o professor completa, caso não pegue uma arma, ele vai repetir o ano. O Prota não acredita, o passado mudou. Sem ele derrotar o dragão vai ser muito mais difícil. Ele dá um soco-lhe na boca e pede pra ele ficar quieto, enquanto ele diz que aceita falhar pela honra da família. Ele pensa que tem que achar uma coisa, então ele joga as luvas pro Julião e fala que é pra ele usar, já que isso não dá nem pra chamar de arma. Ele fala, ele também não usa armadura. O Rudy manda ele calar a boca e usar esse negócio logo como um presente de amigo. Ele felizinho, amigo. A mulher fala que isso não é uma arma. Ele responde que é claro que é, são manoplas. Ele acha que tem que tomar mais cuidado no que ele muda pro futuro. E na primeira semana eles ficaram bem tranquilos e focados na parte teórica, porque era pro pessoal mais se adaptar e os professores também aprenderem no que os alunos são bons e então guiarem eles. O Protinha já se provou. Agora ele só tem que descansar pro dia do sparring. Mas aqueles dois não param de ficar se farpando atrás dele. Ele fala que ela não entende a desonra pro guerreiro. É pior que a morte pra família dele. E ouvindo isso ela chama ele de biruta. Mas aí alguém grita pros porquinhos prestarem atenção. O Prota continua andando na dele e então pergunta se é com ele. O cara fala que é sim, e com esse porco atrás dele. O Julião, eu não sou porco, eu sou um guerreiro de... A Jenny fala pro sacana e cata o coquinho, tá xingando os outros à toa. O Prota pensa, ué, ela também ficou xingando o Julião à toa. Ele estende a mão pra Jenny e fala que não tem nada contra ela. E ela não perguntou nada. Então esse carinha fica irritado e não vai mais chamar ela pro grupo deles. Porém ainda vai deixar ela ir. Ele só tem negócios com esses dois. Ela fica muito brava, já querendo ir pra cima, e é segurada pelo Protinha. E pergunta qual é o problema. Ele fala que não gostou do showzinho lá no campo. Ele só quer que o Rude não fique tentando chamar a atenção. Ele pegando várias armas e o porquinho não pegando nenhuma. O Prota pensa que, bem, prego que se destaca, toma martelada.
Mas mesmo quando ele era mediano, ainda tinha esse tipo de cara. Aí passa a memória do Prota de pessoas chamando ele de inútil, sem talento. E como naquela época ele era só ódio, ele colocou um pouquinho de ódio na face do outro. Mas como agora ele tá tentando ser mais maduro, fala que o Balak ia ganhar dele, mesmo se ele tivesse 500 armas. Ele também ia conseguir bater nesse cara. E a Jenny ia aniquilar ele. O cara então xinga e vem pra cima com esse soquinho. O Prota desvia facinho e dá um totozinho na perna do cara. E vai parar no chão. Ele, vermelho, vai se levantando e coloca a mão na espada. A Jenny fala que é proibido usar armas fora da sala. Ele só grita cala a boca, indo com um golpe que vai chegando em câmera lenta. Ele levanta o braço, bloqueando a espada, claro, usando a técnica da família do Julião, que ele já tinha aprendido na outra vida. Agora, é ele que corre pro Zé Mané e fica em choque e toma uma bem na cabecinha, desacordando. E fica com um bumbumzinho pra cima ainda, pra tomar uma lição. E o Júlio, percebendo que aquilo era da família dele. E não fala que é a mesma mulher que vem perguntando o que tá acontecendo com o carinha jogado no chão. O gordinho mentiroso fala que eles começaram primeiro. Eles, tentando falar que o Rude só devolveu o golpe. A professora vê que ele foi capaz de desarmar alguém, sem levar nenhum corte. Ela então fala pra levar o Wilhelm pra enfermaria e o Protinha passar na sala dela depois. E a Jenny questiona sobre aquele movimento que ele usou contra a espada. Ele responde que é o parry. Não, ela sabe, mas não com as mãos. E pergunta pro Bobaião se ele conhece isso. E responde que os adultos da casa dele podem, mas ele ainda não. E pergunta se o Rude é seu irmão secreto. Ele não pode falar da outra vida. Então a desculpa é que ele é um gênio. E dá pra ver que ela acreditou muito. O Julião fala que isso já era esperado do mestre do treino. Mas ela não é boba e pergunta o que ele tá escondendo, que diz nada. O grandão fala, bons amigos não ficam questionando os segredos. Ela diz, ninguém aqui é amigo, eles se conhecem há 2 dias. Então agora é o momento perfeito para que eles se tornem amigos. E pede pra ela cuidar bem dele. Ela pergunta se ele é idiota ou o quê? Não é legal ficar chamando os amigos de idiota. Sério, tão irritante. E vendo eles conversando, até passa uma memória deles no passado do futuro. Futuro passado. Aí ela pergunta, onde você tá indo? O Prota só pensa que ninguém morreu ainda. E ninguém vai morrer dessa vez. Então mostra eles saindo da sala da professora. Com ela pedindo pra ele descansar bem, enquanto pensa que ele não fez nada de errado. Então é mostrado 20 minutos atrás, tá lá o Prota se desculpando todo. Ele sente muito por causa de todo esse incômodo. E que seus amigos foram insultados, blá 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 blá. Aí o cara sacou a espada e tal e tal. Ele estava muito preocupado com seus amigos e tentou acabar com isso o mais rápido. Só que ele acabou passando dos limites. Ele vai ser mais maduro. Sente muito. Ela fica em lágrimas nesse lindo pedido de desculpas. E depois que o Prota sai, ela fica toda felizinha. Que o Rudizinho é um aluno tão doce e gentil. Nada comparado àquele moleque da Wilhelm. Então o Daniel chega pra reunião dos professores. Só que ela tinha esquecido disso. Fora que foi ela que marcou na sala. Porque ela tem preguiça de andar. Então chega um mascarado e outro cara de mente brilhante. O gênio fala que tá cansado de ir na administração por conta dela. Ela pede pra ele parar de falar mal. Ele responde que tem mais que falar mal mesmo. Ela fica comprando todo tipo de coisa pro escritório dela. Ela fala que não comprou tanta coisa. Foi só um purificador de ar, uma poltrona de couro. Um mascarado então lembra do vaso de 3 milhões também. Ela xinga ele porque ela pediu segredo. Nisso eles começam a reunião logo. É falado que os estudantes estão com um nível mais alto do que os anteriores. O Careca fala que a graduação também melhorou. E pergunta se tem algum aluno em destaque. O Damião nega
E ela fala que só tem um lunático da sala B. O cara que ficava falando de honra e de um guerreiro, que ele não luta com armas, mas fala que, assim, o Balak nos exames escritos, ele foi sem igual. Igualmente terrível, a pior nota de todas. Em compensação, nos exames práticos, o bicho é bravo. O carequinha parece entender que esse cara é forte. Ele conhece a famosa família que luta com os punhos. O professor Daniel ficou bem animado com ele. Já ela... Ele fala que na sala dele teve dois. O Rudizinho e a Jenny. Ela tem uma família famosa, foi a melhor candidata. E o outro é o Rudy. E mesmo ele não tendo uma família famosa, o pessoal vai perceber na hora que encontrar com ele. E vendo as notas dele no exame, pergunta se esse é o estudante de destaque. Isso tá realmente certo? Mas aí ela começa a falar do Prota e elogiar muito. Ele é um cavaleiro, ele é atencioso com seus amigos. E assim que ela viu, ela gostou muito dele. E o pessoal tudo fica constrangido do jeito que ela falou. Eles discutem quem vai lecionar ele. O careca bate na mesa espalhando os papéis. E na hora que ele foi recolher, ele nota de onde o Prota vem. A cidade que desapareceu depois da tragédia de Mil Formas. Essa tragédia destruiu o Reino Sul há 10 anos atrás. E isso foi feito por apenas um dragão, que podia mudar várias vezes a sua forma. Mas então o careca fala de outro gênio monstruoso. Então a reunião acaba e eles estão lá na academia. E a professora tá fazendo o Wilhelm sofrer. Prota espera tá no nível daqui a 3 dias pro sparring. E fica irritado do Julião tá respirando que nem um troglodita. E fala pra ele parar de fazer isso porque atrapalha toda a postura, ele segurando o peso tudo errado. Então ele arruma e sente até outros músculos que ele nem sabia que tinha. E fala que o Protinha realmente é ótimo, meu mestre do treino. A Jenny vem chamando eles de fedorentos, como vocês podem ser chamados de humanos. Também ficar 3 horas treinando não é fácil. E enquanto o Prota sai pra beber alguma coisa, eles estão lá batendo cabeça. Porém, ela vai atrás dele. O Prota vai em direção daquela menina gênio. E olha pra eles. Ih, parece que ele não gosta dela. Ele vira o rosto e lembra que ela era a mais forte de todos os caçadores. E foi com ela que ele viu na prática que tem certos limites que não se quebram. Protinha queria ter sobrevivido pra esfregar na cara dela que ele matou o Rei Dragão. E, bravo pra caramba, ele fala pra ela sair da frente. Ela não entende. Eu falei, sai da merda da minha frente. Você é surda, desgramada? Ela segura a latinha e taca em direção dele, que desvia dessa bala. E olhando pra frente de novo, ela sumiu. Só o flash vindo. O pé dela já tá no rosto dele. E ele tem tempo ainda pra proteger. Ela vê que ele bloqueou. Ela rotaciona, se prepara e manda ele segurar essa. E o pezinho já na cuca dele. E a Ruivinha só vindo a merda que eles estão fazendo. Ela pensou que ele era só um idiota. Não que ele não seja, né? Mas se impressiona que ele desviou do golpe dela 2 vezes. Mas o que ele tá querendo? Ele tá querendo arranjar briga? Isso é só porque ela veio por recomendação? O Prota insiste que ela tá bloqueando o caminho deles. E ele tá com muita sede. Caramba, calma, Protinho. Se eu lesse cada palavra que ele disse aqui, eu ia perder a monetização que eu nem tenho. Ele vai na máquina pegar um refri. Ela chega perto dele e fala que não vai se esquecer disso. Enquanto o Protinha nem liga, a Jenny tá chamando ela, pedindo desculpas e pergunta quem diabos o Prota acha que é. E nisso ele sente o pulso dele. Ele foi só testar a força dela e quase que sai sem mão. Ela pergunta se ele tá bem. Ele fala que tá, ela não viu ele bloqueando tudo? Mas ela força ele ir até a enfermaria. Nisso, ele vem com o pulso enfaixado pra perto dos professores.
E a professora vem correndo de longe, perguntando quem fez isso com o Rudizinho. A Ruivinha já cagueta tudo que a novata arrebentou o Prota. E ela, então, tá querendo ir atrás da outra. Ela não vai deixar isso assim, mesmo que o Rudizinho tenha começado a briga. E caramba, a fofoca se alastrou. E já tá todo mundo sabendo. Os dois ali começam a planejar, a não punir diretamente, e sim meio que abaixar as notas, dar mais trabalho pra ela, essas coisas. E 3 dias depois, finalmente o sparring começa. E é explicado que a classe A vai enfrentar a classe B, e eles podem escolher com quem eles vão lutar, e também só podem lutar 2 vezes. E é isso. Então, a primeira luta vai ser entre o loirinho e a Jenny. Então ela vai toda com eles torcendo por ela. E comecem. Ela já emana rapidamente a bola de fogo, mas ele bloqueia com o escudo. Ela continua atacando e ele vai encurtando a distância. Vendo ele perto, ela tá com poder, tirando a visão, e recua com um passe de mágica. E enquanto ele não tem visão e tá tentando se defender, ele foi dominado. Ela coloca a adaguinha no pescocinho dele, assim aceitando a derrota, e a primeira vitória vai para Henif, da família Harpulha. Ela então olha para os chefes da guilda, então ela se pergunta se a Liana viu a luta dela. O Prota pensa que ela arriscou fazendo aquilo, porém ela tem um grande senso de batalha. Então o Wilhelm vem chamando o Protinha para sair na mão. Ele não queria não, mas o carinha foi tão voraz nesse desafio. Então ele aceita, para testar essa tenacidade. E eu acho que ele não vai pegar muito leve. O Wilhelm só vai gemendo de dor. Calma, pera um pouquinho, tá desgraçado. Para, eu desisto. O Protinha agradece pela luta. E a persistência dele é bem encorajadora. E o próximo é o Rude, de novo. Ele diz que vai então. Ele desafia o Julião, que não quer aceitar, pois a família dele não briga com os amigos. O Prota retruca que ele é o mais forte e mesmo assim vai fugir que nem um covarde. O Balak, na vida passada, era conhecido como Rei dos Punhos. Ele podia destruir montanhas com socos e gerar terremotos no andar. Mesmo assim, não adiantou. E dessa vez, ele vai dar uma ajudinha pro amigo, desafiando a sua nobreza. E então, o Julião responde que eles também não fogem de lutas. O Protinha, com seus planos malignos, ele vai aproveitar todo o potencial desse brutamonte. Então eles vão pra arena e 3, 2, 1, comecem! E ali ele lembra que já foi surrado tantas vezes por esse cara e a Leon, mas o Rude tem algo melhor do que apenas o talento. Nisso, o Julião firma o pé no chão com a sandalinha de Jesus e parte pra cima. O Prota então dá um contragolpe que pega no queixo dele e continua com outro golpe, joelhada na barriga, cotovelada, mas o João fica só com a guarda fechada. Vem pra pegar no ombrinho, mas o Prota vê uma abertura e percebe que tá estranho. Ele então pula recuando e consegue desviar. O Balak brinca que dessa vez ele escapou. E o Protinha responde sobre ser bem óbvio essa armadilha. Ele tá ficando muito louco se acha que vai enganar ele assim. Mas vê que ele tem um corpo insano. Mesmo acertando bons golpes, ele mal tem um arranhão. A família Steros, lá do norte extremo, são uns maníacos por músculos. E cada geração é melhor do que a anterior. Eles infundem mana para formar um tipo de carapaça mais forte do que o ferro. Então, pode-se dizer que eles são a própria lança e o escudo. E enquanto corre pro ataque, vê que por isso ataques normais não funcionam. O Julião fica assustado com a troca de velocidade insana. Ele fica muito irritado ao ver essa técnica tão traiçoeira. E com o ataque chegando, ele aumenta o poder, porque nada pode perfurar a armadura dos Steros. Ele mata o soco no peito e, sentindo um golpe, vê que a armadura não foi o suficiente.
O Rude já tá vindo com outro e pensa que ataques rápidos não funcionam. Aqui, ataques suaves e firmes são o melhor. O Prota vindo e o Julião reconhecendo essa técnica, vê que é muito semelhante à da família dele. Porém, essa não é a questão, e sim como ele masterizou uma que countera dele. Isso não importa, por agora o Julião só quer superar o Protinha. Fala pra levantar a guarda, porque agora ele vai com tudo. É tanto que ele vai que quase o Julião não defende. E enquanto ele tá se defendendo, ele vai analisando e esperando o momento certo. E finalmente encontrou. Ele então vem com um soco que se bate contra o do Prota. Então eles vão trocando muitos e muitos socos sem parar, enquanto vê a força monstruosa e a habilidade do Protinha. O Prota tem a vantagem porque ele tem mais fôlego. E nesse caso, isso acaba agora. O Rude, vendo o ataque, não desvia, falando que foi uma boa luta. O Julião é surpreendido com um corte vermelho e ele até cai no chão. Eu nem consigo descrever o que ele tá sentindo, essa cara dele. As pessoas na plateia ficam em silêncio, sem saber como reagir. Mas então elas ficam em êxtase. Uau, você é o cara! Rude, Rude! Os professores ficam sem acreditar. O Careca vê que eles não usaram mana e mesmo assim já foi no nível de caçadores. E a Sora fala que ele nem deu o melhor, mesmo sendo tudo perfeito, precisão e no final aquele corte. E até pensou que ninguém podia ultrapassar aquela menina. Mas ele não é um gênio, e sim um monstro. E todos os professores queriam ensinar esse jovenzinho. E na cafeteria dos estudantes, tá a Jenny reclamando por não estar comendo fora, logo nesse dia especial. O Julião nem liga porque proteína é proteína. E o Protinha tá sem dinheiro. Só aí ele lembra que a Jenny tem uma família milionária. Então o dinheiro pra ela é só papel. E pensando bem, até o Balak tem família rica e fica ainda mais bravo, porque só ele é pobre aqui. A Jenny fala, né, pra amenizar que ela pode comprar uma comidinha pra ele de vez em quando. Pro Julião não, cê é louco. O Prota estoura, ele não precisa de gentileza nenhuma de um burguês imundo. Ela até pergunta se ele já se infectou só por sentar do lado desse gorila. Então uma voz diz que encontrou o aluno de antes. Esses são os 2 mestres de guilda. Ele elogia a batalha de antes e se apresenta como mestre da guilda dos rastreadores. O Protinha se apresenta com esta cara de apático e lembra que eles são o Arqueiro Celestial Roderick e a Sombra da Lua Abel. Ele não encontrou esses dois na vida passada porque eles já tinham morrido quando ele começou a ser caçador. Então a Jenny se apresenta, até levantando em respeito. O Balak fala seu nome, mas ele só quer comer. Ela até puxa ele pelos cabelos por falar desse jeito com alguém importante. E ela tem algo a perguntar. O porquê eles estão na cafeteria dos estudantes. Ele dá a desculpinha que eles são antigos alunos, então eles queriam relembrar os velhos tempos. E até pergunta da Lina, a chefe da Flame. Ele responde que ela voltou depois que o duelo acabou, então... Mas daqui a um tempo ela volta. O Abel, pra cortar a faladeira do amigo, pergunta se o Rude conhece ele. Que explica exatamente, ele é o 4º mais forte e tem a 2ª maior guilda. O Abel faz um adendo, que não é porque eles são mais fracos, e sim porque o foco deles é vender informação. Então faz uma oferta para que ele entre na guilda assim que ele se formar. O Prota acha uma boa, embora se associar à guilda tão cedo tira um pouco a liberdade. Então fala que ele não escolheu nenhuma guilda ainda, mas se eles querem fazer um acordo, ele tem um. Ele quer achar o irmão que sobreviveu a um desastre há 10 anos atrás. O Abel acha bem desafiador e pergunta o que o Rude oferece se ele achar. O Prota, na maior cara de pau, oferece uma boa relação de amizade. Impressionantemente, o Abel aceita e espera ter uma boa relação no futuro. Cara, o Protinha tá jogando o jogo, velho. Se ele fosse no reality show do BBB, ele ia ganhar, com certeza. E com ele saindo, a Jenny até pergunta se falar com hackers é sempre assim. Então fala que essa carta aqui deve ser muito boa pra ele ter rejeitado uma guilda forte dessas. E esta carta é uma carta de avaliação dos professores. A Jenny fala que ele nem precisa checar, só vai ter coisa boa. E que a família dele ficaria super orgulhosa. E com ela tentando ser fofa, o Prota acha que ela tá querendo zoar com ele.
Mas ela tá assim porque ela tem uma irmã mais velha que tá em coma, então eles têm coisa em comum. O Julião pergunta como é o irmão dele, que é respondido sobre ser tão gentil que você não sabe se é apenas um idiota. E sim, o irmão dele era um idiota, mas também era um caçador indomável. E ele só lutou por causa do seu incompetente irmão mais novo. E continuou lutando até o fim. Também ele é bem forte, que às vezes nem dá pra comparar. O Julião até diz que se ele tem toda essa força, nem precisa se preocupar, ele tá vivo. A Jenny pede licença, e o que eles estão esperando para abrir logo as cartas? E ela vai primeiro, certo? Ela tem um bom senso de batalha, super competente com magia, e viu através do oponente. Será uma maga de combate incrível, como esperado. O Julião tem um alto nível de artes marciais, físico incomparável, força e reflexos perfeitos, e um lindo corpo musculoso. O Rudy até pergunta, e essa parte aí no final? É que os professores têm olhos para detalhes. E quem escreveu isso foi a professora Claire. O Protinha vai abrindo a carta, porém até fica em silêncio. A Jenny pega a carta porque ele estava demorando para ler. E quando vê, ela também se espanta. Todos os 4 professores assinaram a carta. O protagonista chega na sala dos professores. O careca já manda. Finalmente. Vem cá, pega uma cadeira, fica à vontade. E todos tratam ele com muito carinho. A Claire oferece um café, o Daniel manda ele se agasalhar porque tá frio, né? E até o professor Damião, ele não fala nada. Se ele não tá te xingando, então tá bom. E logo chega a parte séria. Ele precisa escolher um orientador. Normalmente isso é definido pela escola, mas como todos os 4 assinaram a carta, ele pode escolher. Algo bem raro, mostrando o potencial absurdo dele. Sem pensar muito, ele escolhe o Daniel. Afinal, na vida passada, ele foi quem ensinou o caminho da espada. Daniel fica feliz, mas o Protinha põe uma condição. Ele quer ser o discípulo direto. Os professores se surpreendem e perguntam se ele entende o peso disso. Ele pensa na técnica que perfura os céus, uma arte antiga que combina espada e mana para derrubar dragões no ar. Quem a dominava antes era o seu irmão, e agora não existe mais ninguém para carregá-la à frente. Os professores, ele fala que precisa de poder, porque já viu amigos e famílias morrerem por ser fraco demais. Ele não vai deixar isso acontecer de novo. O Daniel se compadece com essa dor, porque ele lembra de uma cena antiga, dele e da irmã fugindo, e ela se sacrificando por ele. E acaba aceitando, mas propõe que outros virem os co-professores. O Rudy protesta dizendo que seria muito difícil, mas no fim, todos concordam que para alguém como ele pode carregar esse peso, não tem problema. O protagonista ainda fica com dúvidas. Será que ele não tá tirando o lugar que era do seu irmão? Mas respira fundo e aceita. Se quer proteger todas dessa vez, ele precisa ultrapassar os seus limites, custe o que custar. A cena corta para Leon e a professora Claire, que chama ela e fala que as aulas disciplinatórias de autocontrole vão começar agora. E ela se pergunta, como assim autocontrole? Claire fala isso, se você já entendeu, nós podemos ficar a postos. Então ela vem com um olhar maníaco, falando pra não se machucar muito. Então nisso, ela fica lá na sessão de espancamento, coitada. E depois disso, ela sai toda capenga da aula. Ela reclama que a professora tem um ressentimento louco contra ela. E também o Rudy, ele também. Ele provoca, não aguenta um soco e vai fofocar pros professores. E por conta disso, ela tem que fazer a limpeza, ela se tornou um saco de pancada e a mãe dela ainda castigou. E ela até começa a chorar. E quem tá vendo toda essa situação é o Protinha, que até se sente mal por conta disso. Ela sempre foi tão brutal, fria, e ele nem sabia que tinha uma pessoa que podia chorar. Mas só depois que a mãe adotiva dela morreu e capitã da tropa, antes ela era uma criança qualquer. E assim como ela na época, ele também era um pirralhinho imaturo. E eles não se gostavam. Ele se sente mal mesmo que nem seja ele que fofocou. E ela continua chorando enquanto ele espia. Ele toma coragem de chegar e perguntar por que ela tá chorando no corredor. É que você é um desgraçado patético,
chorou pro professor por causa de um machucadinho. Você tem noção quanto tá sendo difícil por conta dele? E isso tudo porque ele foi grosseiro. Ele pede desculpas enquanto entrega um lencinho. Ela nem entende direito que ele pede desculpas. Sim, ele sente muito por ter sido grosseiro, ele pegou pesado. Mas não foi ele que contou. Ele já tá bem envergonhado com os boatos rolando e tudo mais. Ela então assou o nariz no paninho e pergunta se ele acha que essas coisas vão aliviar o estresse dela. Mas ele não disse pra ela suar o nariz. Mas ela fala que depois ela lava e devolve. Ela fala que aceita as desculpas porque também foi um mal-entendido. Mas isso não alivia todo o incômodo que aconteceu. Ele vai fazer o seu melhor e ficar bem longe dela de qualquer forma. Ela vai ficar bem mais forte sem nenhuma ajuda. Ela se vira dizendo que cumprimentar também é legal. Ele não ouviu bem e perguntou o que ela disse. Que brava, fala que cumprimentar primeiro é legal, entendeu? Então tá bom. Ele nunca tinha visto ela assim na vida passada. E ela lá longe se corrói porque viu que falou uma coisa estranha. E fazer coisas que ela nunca faz não significa que ela vai fazer um amigo. E o Protinho atrás dela pergunta o quê? Fazendo ela se assustar. Ela questiona o porquê ele tá seguindo ainda. Mas ele só tem que ir nessa direção também. Ele tá indo pra sala de treino A. E que coincidência, ela também tá indo pra lá. E sem chances que o professor deles vai ser o mesmo. E o professor Daniel nem esperava que eles iam vir juntos. E sim, ele indicou os dois. O Rudy fica sem acreditar. Quem era a orientadora dela era Claire. Isso fez a luta de chão dela ser muito boa. Ela fala sobre ele parecer estar bem desapontado, mas não é isso. Ele viu o duelo dela e, como ela é muito boa com a espada, ele achou que ela escolheu a luta agarrada para melhorar o ponto fraco. Ela acha um pouco estranho ele ficar observando tanto, mas os pensamentos não é ruim. Ele xinga ela por dizer isso, então ela fala: como ele pode falar palavrão na frente do professor? E sorrindo diz que ela também pode fofocar bem rápido. Mas enfim, ele achou que ela ia aceitar a professora Claire. Porém, ela nem recebeu a carta. E mesmo que ela tivesse, como que ela ia aceitar uma professora lunática que bate nos alunos que nem lixo? E ele mudou de novo o passado. Era pra elas terem uma relação boa. Agora elas são inimigas juradas. O professor corta a enrolação e explica os estágios da esgrima. São profundos, começando de um corte simples até uma esgrima perfeita. E é claro que eles já são excelentes, mas ainda precisam de melhorias para usá-las de maneira eficiente para cada um. E o treinamento para ganhar experiência são as aulas de duelo, e pergunta se eles estão preparados. E no final, ele também quer ensinar na base da surra. E a luta nem é mostrada, só eles jogados no chão já cansados. O professor diz que é isso por hoje. E na semana que vem eles vão intercalando entre ele bater em um só ou ele bater em dois de uma vez. E com o professor indo embora, o Protinho achou que pelo menos eles conseguiriam se defender. Ela fala pra não ficar com raiva. Eles perderam porque são fracos. E eles lutam pra achar essas fraquezas. Fora que o Daniel também é bem tranquilo. Ainda mais se for comparar com a Claire. Ele fala pra ela parar de falar daquele treinamento. Ela pergunta se é porque ele se sente culpado por ela. E ele vai saindo logo dali. Mas ela fala se ele quiser mostrar arrependimento, tem que ir treinar ela no jiu-jitsu. E como ele disse, falta isso nela. Ele é bom no mano a mano. E então ele tem que ensinar. Ele fala pra ela pedir pra um professor. E ela puxa nas carças dele. Diz que não quer ficar tomando surra da professora Claire. E faz uma carinha fofinha pra ele aceitar. Ela fica toda feliz quando ele aceita. E com ele saindo, ela fala pra lembrar que isso é uma promessa. Ele vê que ele tá sendo afetado com as mudanças na história. E ele nem conseguiu recusar o pedido dela. Assim, não é porque ele acha ela fofa, mas como ela tem peso na história, não tem problema manter ela por perto. E isso também pode ser uma oportunidade dela se arrepender da vida passada. E uns dias depois, num feriado, tá a Jenny apressando os dois. Eles ficam aí arrastando o pé, eles têm muito o que fazer. Mas o Protinha só quer ficar dormindo o dia todo, fora que ele não é carregador de mala de ninguém.
Ela dá os livros pra ele e fala que depois compra uma comida cara pra eles. Ele passa os livros pro Julião e fala que não tem jeito então. Que pergunta se a Jenny deu os livros pra ele, porque ele tem que carregar. O Protinha pergunta se ele trouxe dinheiro, e é claro que ele não trouxe. Então os dois vai ter que ser feito de mulinha. E chegando nesse maravilhoso restaurante, onde a Reneth Harpulha recebe boas-vindas, eles irão ter os melhores assentos. E sentado, ele viu a diferença de quem tem dinheiro para quem não tem. Eles estão muito tranquilos, enquanto ele nunca tinha pisado num lugar desses. A Jenny escolheu o que queria comer bem rápido. E o Rudy percebeu que com esse prato ele pagaria um mês inteiro de comida. E a Jenny fala que ele pode pedir, ela paga. O Julião já ia pedir logo um máximo de carne possível, mas ela fala que já pediu um bife pra ele. Ele reclama porque ele também ajudou a carregar as coisas. Então os pratos chegam e eles começam a comer. O Julião elogia e fala que não é inferior à da casa dele, só em menor quantidade. Ele até queria mais. Então uma faca é jogada e a faca enfinca na mesa, com a Jenny falando que já mandou ele calar a boca. E com essa carinha de cobra, virando pro Protinha, pergunta: Rudizinho, se ele tá gostando. Ele tem que experimentar esse aqui, ó, o camarão. Ele agradece, mas o paladar dele de pobre deixa o gosto tudo muito igual. E assim, ela tá tratando ele muito bem depois de ouvir sobre o irmão dele. E mesmo não sendo ruim, tá sendo um pouco inconveniente. No passado, ela tratava ele que nem um cachorro. Ele reclama da comida e ela fala que pelo menos ele ainda pode comer depois de fazer aquela merda. Ele é pior do que um cachorro. Bem, é melhor assim do que antes. Ele vai chamar ela, que tá xingando o Julião. Ô cabeça de vento, você não para de pedir? Depois de comer tudo isso, ainda quer comer mais? Tudo que ele come vai pros músculos. Se ele tocar no cardápio de novo, ela vai cortar a mão dele. E ele, coitado, fica todo encolhido. E voltando da ira, ela pergunta se o Rudy falou alguma coisa. Não é nada. Ele só queria agradecer pela comida. Que nostalgia que ele sentiu agora ao vê-la sendo super assustadora. E percebe que são 8 horas e já tá tarde pra treinar com a Leon, que tá esperando ele tem 5 minutos. Ela pensa que ele é o primeiro amigo que ela teve uma conversa normal. Diferente dela, ele tem muitos amigos. Talvez ele tenha esquecido, mas o Protinha chega pra levar ela pro treino, que repreende ele por ter demorado. Ela chegou 10 minutos mais cedo. Ele se desculpa e fala que estava ocupado. A Leon pergunta se ele tinha comido, porque ele cheirava a comida. Ele responde que tinha sido convidado por uns amigos. Enquanto o Rudy fala que eles vão começar, ela se sente mal porque ela nunca foi pra capital. E também ela não tinha amigos. O Rudy então fala que na próxima semana ele poderia levar ela pra ver. A Leon fica muito empolgada com a ideia. Eles vão começar com a técnica da família Esteros, especificamente uma que umas pessoas normais podem usar. E como a professora Claire não tem nenhuma forma específica, a Leon não vai poder ser atingida e tem que desferir golpes fortes. Ela responde que falar é fácil, mas evitar os golpes não. Ela mal pode se defender. O Rudy mostra os passos da cobra, uma técnica usada para se tornar imprevisível. Ele mesmo criou, mas é que é bem difícil de aprender. Ela então acha que ele é um verdadeiro gênio. Mas o Rudy vê ela copiando perfeitamente e pensa que ela é o verdadeiro gênio, não ele. Levou 2 anos para desenvolver, um para refinar, outro para masterizar, e em 1 minuto ela aprendeu 4 anos de trabalho duro. Ela sorrindo pergunta se ela tá indo bem. Ele devolve o sorriso, mas coloca o pé para ela cair, que se espatifa toda no chão. E ele disse para ela usar as pontas dos pés e manda ela se recompor. Ela pensa que ele é um desgraçado, enquanto ele fala para ela se levantar. Eles ainda têm muito o que aprender. Ela vai ficar mortinha de tanto treinar. E em outro dia, ele e o professor trocam golpes. O professor vem com um ataque que é rebatido no mesmo instante. Tá bem complicado, mas não significa que ele vai desistir. O professor é tranquilinho, defende e dá um corte que o Prota desvia. Ele se pergunta se deveria mudar a base,
Mas nessa, o professor vem com a mão abaixar a espada dele, e com a outra, ele vai com um soco, que então é bloqueado. O Rude até pergunta se não era uma luta de espadas. E vindo com outra, ele diz que ele é bem dedicado. O Prota percebe que vai ser difícil aceitar o golpe e recua, deslizando para trás. O professor acha bem suspeita essa abertura, mas ele dá trela e vai pro confronto. O Protinha se prepara, porque ele tá chegando, então ele vai no básico. Ele corta a guarda, que tira a espada da mão, e depois o contra-ataque. Porém, mesmo assim, o professor segura a espada. E diz que o corta-guarda e depois o contra-ataque estavam tão bons que não tem nada para dizer. E com um sorriso, ele fala que mesmo assim o professor bloqueou facilmente. Ele fala que fez um bom progresso, mas agora eles vão aprender a verdadeira técnica. A pessoa não precisa ser um mestre para aprender a perfuração dos céus, mas a verdadeira perfuração tem a ver com infundir mana, e essa parte só é passada para os sucessores. A mana é uma força vital. Quando se treina ela, se acumula no coração. Porém, a que eles usam não segue isso. Eles fazem essa marca que atrai mana do ar, dessa maneira única, e fica guardada num espaço à parte. O coração é só uma ponte. O Protinha já tinha visto isso na mão do irmão dele. E o que o Rude usava era mais um círculo de mago. Ele manda o Rude escolher aonde que ele quer essa marca, que assim como o irmão, pede para fazer na mão. A infusão começa e ele sente queimar. Ele solta a energia azul com a mão esticada e consegue ver a mana pura fluindo. Ele então vai para um lugar angelical. Logo ouve uma voz chamando ele de pequena criança. E então volta para a realidade e pergunta se aquilo era uma ilusão. O professor fala que não era, era tudo real. O Rude, passando mal, o professor diz que vai demorar um pouquinho até ele se adaptar a sentir e usar a mana. E o Prota, na verdade, já está circulando a mana tranquilamente. E ele fica chocado com o Protinha usando mana depois de só uns minutos. E o que representa a força neste poder são o número de asas. O professor tem 6, a asa celestial 7, e o irmão dele estava chegando na 8ª. E ele tem apenas uma. Lá no sonho, ele só ouviu a voz da espada celestial, e não a do seu irmão. E se a marca permanece, devem ter deixado rastros. Mas como ele vai explicar que o irmão está preso em outra dimensão? Depois disso, o Rude saiu e encontrou a Jenny e o Julião. E nesse momento, a Ruivinha pergunta por que ele tinha sumido esses dias. Ela teve que ensinar esse bobão aqui. Então o Rude pergunta por que eles não começaram a estudar sem ele de novo. Mas ela responde que não queria mais ficar com aquele mente fraca, já que tudo o que ele estava pensando era em musculação. O Balak diz que nada disso era verdade, já que a única coisa de ruim que aconteceu com ele foi ter desmaiado nas aulas teóricas. Então ele pensou que poderia ser algum tipo de magia na cabeça dele. A Henif perguntou ao Rude como ele estava se saindo nas aulas com os instrutores. E ele respondeu que era muito normal, exceto pela atenção excessiva. Cada instrutor dava muita atenção para ele, muitos elogios. A Jenny fala que isso não é nada normal. E ele é tão favorito que o pessoal fala que ele já até viu o professor Damião por trás das máscaras. Aquela que ele sempre usa por conta da fobia de sujeira. O Protinha fala que isso não é nem perto do que aconteceu. Na verdade, é o que sempre acontece. O professor fica em silêncio por quase 1 hora, até perguntar se o chá tá do agrado. O Protinha nunca soube muito dele, só que ele foi o primeiro professor a morrer. Ele responde que tá sim. O professor fala da origem do chá e ele adora, porém ele não deu nem um olhinho no chá. E depois ele ficou em silêncio por mais meia hora. Mas pros amigos, ele diz que eles só beberam um chazinho. E então, depois disso, o Rude pergunta ao Balak como foi a aula com seu instrutor. Ao que ele responde que estava muito feliz com a sua respeitável professora Claire, pois ela era muito forte. E embora ele se lembre disso da sua vida passada, eles se davam muito bem porque eles pensavam da mesma coisa sobre músculos. O que a Ruivinha lhe diz que se saiu muito mal, pois havia sido designada para um instrutor de magia e ele tinha dito que magia de fogo era ridícula. Então era melhor ela escolher outro tipo de magia.
Mas com isso ela fica com muita raiva, porque o Balak disse que o instrutor estava certo. Ela fica com muita raiva e depois triste, porque não tem magos de fogo nessa academia. O Rude pede que ela se acalme, porque a própria Imperatriz da Chama Branca pode convidá-la para se tornar sua discípula. Então o presidente Jeremy chega por trás da Ruivinha e disse que era um grande admirador dos 3 prodígios que haviam entrado na academia Dragon House. Eles ficaram chocados, pois não sabiam que o presidente do conselho estudantil sabia sobre eles. Mas o Rude conhecia muito bem esse maluco e sabia de toda a merda que ele tinha feito na vida anterior. Então Jeremy começou a dizer que ele tinha ido lá para convidar o Rudezinho a se tornar parte do conselho estudantil. Ao que o Rude responde que ele não tá muito afim não, viu? Ele não estava interessado em pessoas como ele. O Rude disse isso enquanto ele se afastava da cena. O presidente pede desculpas por atrapalhar os estudos e ele já tá saindo. A Jenny também se desculpa pelo jeito que o amigo falou. E depois que ele sai, ela pergunta o que passa na cabeça dele agir assim com o Jeremy. O Prota sentado responde que nada de bom vem desse cara. E o Julião também não sente um cheiro bom desse presidente. Enquanto ela chama ele de cachorro, de algum tipo de animal, pra ficar sentindo o cheiro dos outros, o Protinha vê um papel escrito para ele tomar cuidado com o professor Damião. Na vida passada, esse cara manipulou tanta coisa. Muitas pessoas foram sacrificadas. E uma das primeiras pessoas a serem sacrificadas foi o professor Damian. Para ser preciso, ele não matou o professor, e sim ele foi encontrado com um corte no pescoço. Mas foi ele que fez isso acontecer, e o motivo era que o Damian era um perigo para o seu império, e a morte dele afetou muito a história. E ele não quer que isso aconteça. O presidente já deve estar pressionando ele agora. E depois disso, nós vamos para onde a Leon e o Rude estão. Ela pergunta como ele sempre se atrasa. Será que ele não tem noção de tempo? Ao que o Rude responde que desta vez ele não está atrasado não. Enquanto os dois continuam discutindo, a Leon percebe que eles já tinham chegado à capital. Então sai correndo para ter a sua primeira impressão. A Leon fica impressionada com tanta gente e pergunta onde eles estão indo. E o Rude também não sabe muito não, ele só pensou que ia continuar carregando as malas que nem da última vez. Ela responde que não, ele convidou, ele tem que guiar. E tá certo, talvez eles podem comprar umas coisas primeiro? Pelo menos é isso que os jovens fazem para se divertir. Ela então segura a mão dele, assim eles não vão se perder. Que pede para ela esperar um pouquinho, tá quase quebrando os dedos com toda essa força. E quando chegam na loja de roupas, ela escolhe um vestidinho, porque é bonito. E branco. Ela pergunta se ele também achou bonito, não? O Protinha responde, claro, e é branco. Ela diz que ele só tá querendo irritar, mas vai levar esse mesmo. Então ela fala que ele também precisa se trocar. Já que ele tá acompanhando ela, ela vai comprar uma coisinha. Mas ele não queria nenhuma roupa não, e ela continua dizendo para comprarem uma bem bonita. E ele vai se trocar, enquanto ela pensa que ele é um esquisitão. Quando se viram pela primeira vez, ele mostrou uma hostilidade e até escolheu brigar com ela. E quando ele viu ela chorar, ele se desculpou de forma bem sincera. Às vezes ele mostra esse lado doce, parecia até que ele estava confundindo ela com outra pessoa. E quando ele volta, o bicho tá bonitão, hein? Ela olha pra ele e se pergunta quem seria essa pessoa que ele odeia tanto. Essa pessoa que ele vê como uma estrela inalcançável. Ele pergunta o que ela tá olhando, só dá logo o dinheiro pra ele pagar. Ela fica brava, esse é o jeito de você pedir pra alguém pagar as coisas. E ele fica super animadinho pelas roupas de graça. E depois de ir comer, eles acharam a comida bem boa e não é à toa que é famosa. Mas ela encara e pensa que, vendo ele por esse ângulo, ele até que fica bem bonitão nessas roupas. Mas ele percebe que ela estava olhando e fala pra não ficar encarando. Ela tenta mudar o foco e pergunta por que ele pagou a comida. Ela ia pagar. Ele diz que não é tão sem vergonha assim. Ela já pagou as roupas. Ela fica meio hesitante, mas fala que, já que ele trabalhou como mercenário, então ela se pergunta se ele tinha parceiros de luta. Ele responde que sim, lembrando que, na verdade, ele era um caçador de dragões ativo, não um mercenário. Ela continua, sendo assim, eles eram tipo sua família.
sempre protegendo uns aos outros, né? Será que ele tinha um amorzinho no meio desse pessoal? Ela faz até uma cara, vendo que a pergunta não pegou muito bem. Ele fica em silêncio um pouquinho, mas aí grita, como isso poderia ser verdade? Pra começar, eles eram todos mercenários, fora que ele era uma criança no meio desses brutamontes. Aqueles desgraçados sempre apunhalando ele pelas costas. Será que ela tem noção quanto é esse sofrimento? Então fica tirando sarro, porque ela nunca tinha visto alguém com essa mudança repentina de personalidade, já que ele sempre erguia os olhos em desaprovação e xingava constantemente, sempre que podia, mas que mesmo assim ele havia prometido lhe ensinar as lutas e estava agora mesmo olhando o guia para ver onde eles iam continuar o passeio. Então ele é aquele sujeito rabugento, mas que é fácil de lidar. Com isso, o Rudy fica muito chateado e diz que já que ela vai ficar falando essas coisas, é mais fácil eles voltar para a academia. E com isso, a Leon dá um tapinha nas costas dele e fala que eles não podem ir embora ainda, já que a mãe dela sempre diz que a amizade é um relacionamento onde as pessoas se apoiam e ajudam uma a outra. Então é por isso que ela mudou seus planos para aquele dia. Então ela explica que quer que ele experimente o que é uma família de verdade. O Rudy fica ansioso porque ele sabe o que ela vai dizer. E nesse momento ela diz que eles vão para a tropa de aniquilação, para ele ver como é uma família. Ela usa um portal de teletransporte para o reino de Libero. O Prota pergunta se ela sabe que isso é contra as regras, fora que o custo é 6 milhões. Ela rebate que eles nem estão com uniforme e a mãe dela deixou ela usar esse dinheiro se é para voltar para casa. Ela mora em Sirim, a capital de Libero, no leste do continente. O quartel dos caçadores não fica lá, e mesmo assim é um lugar bem bonito e cheio de vida. Nas suas memórias, Sirim era uma cidade morta, porque daqui a poucos anos esse lugar vai ser destruído no ataque dos 7 dragões, e toda a tropa de aniquilação de dragões também foi varrida nesse tempo. Mas no agora, ela mostra essa mansão, que até o Protinha pensa que parece uma mansão dos velhos ricos do que um quartel. E ela dá um oizinho pro tio Harold, que fica assustado por ela estar lá, mesmo não tendo férias. Ela responde que queria passar lá para apresentar um amigo dela rapidinho. Ele agora nem sabe o que dizer. Ela fez um amigo fora da guilda. Eles têm que dar uma festa agora. Ele vai correndo enquanto ela pede para ele parar, tá deixando ela com vergonha. Então ele se desculpa pelos modos. É que ele ficou tão empolgado que até esqueceu de convidá-los para entrar. O Rudy até brinca sobre sempre ter certeza dela ser uma exilada. Ela fica brava e responde que ele não é muito diferente não. Nisso Prota lembra que chamavam ele de várias coisas. E enquanto ele fica se questionando se também é um exilado, o tio tá avisando que a Lady realmente voltou. E com um amigo, enquanto alguns chamam ele de bonitão, outros se perguntam se ele tá devendo alguma coisa, se ele tá em perigo, será o quanto de dinheiro que ela pagou. E vendo isso, ela já vai tirando todo mundo de perto. Ela até pede a ajuda da Uni por causa dessa inconveniência, que ameniza porque eles só estão felizes de ver ela de novo. E o Protinha percebe que mesmo sendo a primeira vez vendo a tropa, eles passam uma atmosfera bem família, sabe? E agora ele entende aquela mudança de personalidade que ela teve. E então é avisado que a líder está esperando eles na sala de recepção. Eles chegam com ela toda radiante chamando pela mãe. Então ela, que não parece nem um pouco uma líder, muito menos uma mãe, vai abraçar a filha. E nesse abraço diz que ela ficou ainda mais bonita. Mas pergunta se ela não foi suspensa. Eles estão no meio do semestre. Ela nega o pensamento da mãe, é que ela queria muito apresentar esse amigo. A mãe fica tão assustada quanto os outros ao ouvir a palavra amigo. A Leon não esperava que até a mãe dela ia agir assim. A moça lá de trás também acha um choque a Leon com zero habilidade social fazer um amigo. E eu nem tinha percebido que era a Liana, a maguinha que a Jenny tanto adora. Ela relembra que devem cumprimentar os adultos. A Leon chama ela de desocupada, enquanto o Rudy vai se apresentando. Ela vê que ele é um dos alunos que chamaram atenção no duelo, e pergunta sobre a Ruivinha se ela tá bem. Ele manda a real e fala que nem um pouco. Ela tá muito estressada por não ter um bom professor. A Liana fala que isso não é muita coisa, já que em breve ela vai ter a melhor professora de todas. Mas a Adeline bota a mão no ombro e ela chorando agradece muito. O nome dele é Rudy Denatus, né? Ela agradece muito. Ele pensa que agora ele tá passando por um pesadelo.
Ela completa que a Leon sempre teve um sexto sentido para as emoções das pessoas, mas nunca foi boa para se expressar. Por isso é difícil fazer amigos da mesma idade. E também que ela sempre foi um pouquinho mais forte. Tanto que a academia até ligou por ela ter quebrado um pulso de um colega. E ela, bem tranquilinha, diz que a mãe tá falando com ele. A mãe fica em choque, sem acreditar. Ela explica que foi ele que começou a briga, e o pulso agora tá bem. E além dela já ter sido bem disciplinada. Ela até fecha o olho ao ouvir a mãe dela gritando. Ela não ensinou artes marciais pra sair bulinando as pessoas por aí. O Protinha ameniza dizendo que ele não sofreu bullying, e sim que ele foi bem grosseiro. Mesmo assim, ele foi machucado e não tem motivos pra ficar brigando por aí. Ela pergunta se a Leon já se desculpou, então ela pede desculpas por bater nele. Ele fala que tá certo, tá tranquilo. É que a Adeline já falou pra ela ser gentil com os estudantes normais. A Liana, já tendo visto a batalha dele, fala sobre ele não ser nada comum. Ele fez de brinquedo o Balak, além de receber uma proposta direta do líder da segunda guilda mais forte. E ela fica bem curiosa ao ouvir isso. A Leon reforça que ele é bem forte e tá até ensinando técnicas de agarramento. Pratinha. Mas ele responde que recusou esse convite. E vendo quanto isso é inacreditável, se isso tá certo, ela, a líder da tropa e mãe da Leon, precisa ver com seus próprios olhos o quanto ele é forte. E pergunta se ele topa mostrar essas habilidades. Ele dá um sorriso, vendo que os rumores dela ser bem agressiva eram reais. E confiante responde que vai ser um prazer. As pessoas começam a se reunir para ver a luta dos dois. A Leon, vendo o Prota, fala que a roupa serviu bem nele. Isso, atacante essa menina. Ela entendeu muito bem agora porque a mãe emprestou as roupas da guilda. E se desculpa se estiver incomodando. Ele fala que tá bem feliz. Aonde mais ele lutaria contra alguém dessa tropa? Ela fala que é isso aí, só pra ele lembrar de não morrer. E é pra ele dar o seu melhor, mas já pediu pra mãe ir devagarzinho com ele. Que tá com uma carinha de quem vai pegar levinho. Então, as regras vão ser o seguinte. As armas serão de madeira, mana só é permitida no corpo e é bom dar uma evitadinha em áreas mais sensíveis. E como uma colher de chá, se ele acertar apenas um ataque, ele ganha. E se ganhar, ele vai ter um desejo. Ele acha que essas regras são bem justas. Então, eles vão começar. Ele segura a arma e fala que ela pode vir. Ela dá um sorriso e muito rapidamente suas espadas se encontram. Ela dá um corte que bloqueia bem no ombro. A mulher, sem dar espaço, vem por cima e nesse golpe desequilibra toda a base do Prota. As pessoas nem podem acreditar no que estão vendo. Esse moleque tá aguentando os ataques da líder. Ela fica surpresa. Como um espadachim, ele é super refinado, porém o físico normal dele não condiz. E vindo no pescoço, pensa que tanto faz. Ele rebate no último instante e com um corte horizontal poderoso logo em seguida, porque isso já foi longe demais. Ele desvia, perguntando se essa geração de adultos não sabe o que é pegar leve. E ela tira sarro do Rude, porque ele já tá cansadinho. Ele, irritado ao ouvir isso, ativa a asa. Então dá um corte azulado e, vendo esse golpe chegando, percebe que não vai dar. Então lança uma espécie de escudo de repulsão que joga ele pra longe. E com ele caído no chão, ela diminui ele e o professor Daniel, o zero à esquerda. E rindo acha graça que ele foi apenas buscar vingança pelo seu mestrezinho. A Leon, vendo essa cena, sabe que esse esquisitão é forte, mas isso foi além das expectativas. A mãe dela tá se divertindo tanto nesse duelo. Ela não sabe que sentimento é esse no peito. Não sabe se é inveja, inferioridade. Ela consegue entender as outras pessoas, porém os próprios sentimentos é difícil. O Protinha, levantando, responde que a vingança é bem bacana e tudo mais. Porém, ele acabou de vencer essa luta, Madame. Ela não entende nada do que ele tá querendo dizer. Ele aponta pra ela e fala sobre ela ter usado mana fora do corpo. É naquele momento do escudo de repulsão. E enquanto o salão inteiro fica quieto, a Liana fala que sabia que isso ia acontecer. A sua amiga é tão idiota.
O Protinha vem falando que a respeitosa líder da tropa de aniquilação não vai voltar com as palavras, certo? E não tendo outra alternativa, ela pede que ele fale o desejo. Mas olha bem, tem que ser razoável também, não é pra ficar pedindo uma bolada de dinheiro. E antes dela completar que a Guida tava mal das pernas, ele diz que não quer nada disso não. Ele pensa que mesmo não sendo mãe e filha de sangue, elas são a mesma besta feroz, essa agressividade na espada. Ele nunca venceu, porém teve essa tática que levou ele mais perto da vitória. E o desejo dele é simples. Ele quer que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário tipo, legal, traz mais, ou foi muito curto. E foi mesmo, não tem muito o que eu dizer. Tentarei melhorar. Mas é isso. Muito obrigado, um beijo, um abraço e falou!